Então, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença aqui hoje, neste pequeno evento, para partilharmos um pouco daquilo que foi um estudo que a Siemens desenvolve numa base anual sobre a transformação das infraestruturas e das tendências. E gostaríamos de partilhar convosco e quem está em casa também um pouco essa nossa reflexão. E temos também alguns convidados com quem teremos o gosto de debater um bocadinho sobre estes desafios que todos nós temos pela frente, em particular na nossa sociedade portuguesa. E não poderia deixar também, em nome da ECO, também agradecer a vossa participação e a vossa presença. In order to start, I will invite Puneet to join me in stage. He will make a short presentation about the ITM study and share with you some insights about us. Puneet is our CTO of Electrification and Automation Global for Siemens. And he's a deep knowledge about technology, which is a very important topic nowadays for the transformation of the infrastructures. Puneet, thank you very much and welcome on stage. Good morning. Bom dia. My limited knowledge of Portuguese, I excuse. Yeah, I would do this talk in English, but maybe Luis will help. Yeah, for your questions and yeah. So thanks a lot to be here and also to join for this discussion around infrastructure transition monitor. For us, it's important as a company with a social angle and social responsibility. We like to see how societies are transitioning over a period of time, and especially in this time of last few years, with a lot of turmoil, or you can say geopolitical events that are triggering, which are on top of the other, like global trends on urbanization and on technology advancements. And then you have a kind of a disrupted ecosystem. You have wars in the neighborhood and so on. So it's a perfect storm in a certain way. And climate change is also a reality, which is also not stopping. So a lot of these things are forcing us to rethink the use of technology, forcing us to rethink supply chains, rethink infrastructure, what we need to do, because in the end, it's also a kind of a responsibility we have to pass on this world in a better place that we found for the next generation. With that intention, let's get started. I would first show you the video, what this report is all about. Then we will go a little bit into the detail. Also giving a context from Spain, Portugal perspective, how you guys are advancing. And then we will also look at some examples on technology, where technology is helping to find answers to the challenges that we have. And then with that, we would also like to, look at your engagement and also welcome any questions that you may have. So let's see the video. Few weeks back, we were again going through a lot of intense heat wave.
And it's not normal. I think in 2015 was when the world committed to global emission cap of 1.5 degrees Celsius. Yeah, so that means to the pre-industrial levels that they will all work together. And now 10 to 11 years later, I think last year was when we breached that benchmark. So we have crossed that 1.5. So now it's really kind of a doomsday scenario prediction when you look at, sustainable environments and thresholds. The impact is felt. It's on climate. We see that, and the climate in urbanized cities is felt even larger. We will just keep this image in mind because I would love that we come back in the end of my presentation to think and pause a little bit to think about this image. When we track progress, we track across three big pillars shaping a modern society. When you talk of infrastructure, you talk of buildings, places, habitats, office environments where we live and work most of our times. We talk of grids, which power up everything that we need from our daily lives to our industries and so on. And we talk of overall industrial infrastructure. So, industries, data centers, and everything that's required to earn our living and then also to keep the society functioning. And across these three sectors, we see that there is tremendous pressure. Pressure is one, as I mentioned, is on the critical resources. The second is around disrupted supply chains. The third is around all these impacts of geopolitical events with price pressures and translating also onto the investments that go into these sectors. This is a every 2-year event that we talk to about senior executives across academia, regulatory, politics, and industry. We interview them and we also talk to them on certain parameters where we see how the transition or acceleration towards a better life, towards a better society, towards better infrastructure is happening. Yeah. And for this report, which I'm sure you will be excited to follow on, this time we had interviewed about 1,400 senior executives, I think across 37 countries or 19 countries, and we bucket these questions around 37 categories, which are then later merged into top 3 categories, which is infrastructure, buildings, and it's also about industries. Yeah, and these reports are basically also not just golden nuggets of information, but they are showing where are we in terms of progress, because we're crossing the time of, just ambition. That means we want to do something, but here we are now looking at that we are doing something, but the question is, are we doing enough? And are we doing fast enough? Yeah, because as I mentioned, some of the clocks are ticking on us. And also these reports, you will see some kind of best practice examples from different parts of the world, which would also trigger some kind of a thinking that, first of all, let's copy with pride if somebody else is solving a problem in a better or a faster way. And the second is, what can we share and what can we contribute from our country, from our best practice for others to follow and benefit. Yeah. So let's look at some of the insights we had captured from this report for this time. First of all, we believe that the progress is happening. It's what we call the rubber hits the road. This is already happening, but there is still a huge gap. And let's look at where the gap is. First of all, on the grids, on the energy side, there is not really a shortage of investment, but I think there's a shortage of speed. Yeah. And typically, European grids, in a European context, we are looking at something which is aging from anything from 40 to 70 years old. And it still calls for more and more expansion. And if you look at the supply chain limitations, which are also critical, in some cases, we are looking at transformers, which are important element of grid expansion. We're looking at lead time of about 4 years. Yeah. And on the technology side, we're also looking at greener investments into the grids. Siemens was one of the first pioneers in 2026 that we have this F-gas free.
switchgear, which is like, our commitment to take out SF6, which is a kind of a gas with a lot of CO2 equivalent. That we wanted to be phased out. So we were working together with the European Commission, together with other partners of the industry, that we in Europe take the initiative to, take the F-gas or call it F-gas out of the grids. Yeah, so that's something. But I think in general, more investment is needed. Grid needs to expand. Electrification is an answer to a lot of grid expansion, but the bottleneck is the grid expansion, because electrification helps to decarbonize faster and at scale. Buildings, I think buildings is a double-edged sword. On one hand, we have in Europe a lot of old infrastructure, which is very beautiful. It attracts a lot of tourists all over the world. But on the other hand, it's also creating pressure on the cities that we live in. And these buildings are somehow, I call it the black hole of energy consumption. Yeah, and also it takes a lot of effort to look at where and how can we make these buildings smarter and fit for future. So decarbonization around the buildings, making the energy efficiency. This was in fact the biggest priority this year in this report, that energy efficiency in the building infrastructure is rated very high when you look at, how can we make buildings as a smarter part of the ecosystem. In many countries, buildings are also active elements on contributing demand side management for the grid. I mean, in United States, we have examples. We call it the double peak avoidance. And this is where, buildings are taking active role in pushing the demand more towards industrial loads whenever it's required, and managing the consumption, bringing transparency around consumption. So, with a lot of, and also buildings are kind of looking at alternative ways to decarbonize. For example, incorporating microgrids, incorporating more rooftop solar, and so on. The other measures, to have more decarbonized, more friendly energy systems between the buildings, and contributing towards the net zero ambitions of the countries. Industry decarbonization is one of the biggest challenges, but industry has. The report talks about still that policy is still a big frictional element when you look at industrial advancement. In particularly European context, I mean, green hydrogen is a promised fuel, but the still policies and regulatory environments are not very clear, and which is hindering the large-scale adoption of green hydrogen. So I think for heavy industry, we still is a laggard in a certain way. And we still are thinking, how can we make it smarter? How can industry still contribute on lower CO2 emissions and still, look to reduce the energy costs, as at the same time reduce the CO2 footprint. Any questions so far, just to make a little bit interactive discussion? So just feel free, right? We talked of what is the state of affairs right now. But on the other hand, there are also kind of elements that give us hope, and there it's always technology. Digitalization and AI are front runners in kind of accelerating the impact, accelerating the change. Digitalization is no longer something that we say, okay, this is something somebody else will do, right? I think we are doing it. We see that in our personal lives, how digital we are when you look at, a lot of work that a smartphone is able to do for us. Likewise, in the office environments, we are seeing already, or in industrial environment, we see digitalization, IoTs, and kind of, early adoption, besides automation, which is already there in most of the industries today. That's already enabling productivity. It's enabling our life for faster and better results. So same for energy transformation. I think digitalization can provide us that missing megawatts or gigawatts that we need, especially as we go into the era when AI will require a lot of, or will put a lot of pressure on the existing infrastructure. I mean, if you look at in the context of United States at this point, Texas, their grid operator or transmission grid operator is
is challenging every new data center request that's coming in, because just that the grid operator cannot really sustain that kind of growth. So when you look at, on one hand, you have an industry which is knocking at our doors, which is data centers, which is AI factories. And on the other hand, we still are under pressure to save what we have or what we have built over the years, to make that fit for future. Yeah, so that we can look forward to the new stuff. I think digitalization is that missing puzzle piece that helps to bring the two pieces together. Yeah. So mission critical digitalization is there. Interestingly, if you go into the insights, Portugal and Spain were kind of shining out here with 82% of respondents saying yes, they are much they see as one of the transformational piece for energy efficiency. One example here is again on the flexibility management. I think the countries like Spain, they demonstrate a lot of advancement in energy flexibility. So, for a conventional data center on a hot summer day, I think they can always bet upon that there is demand side flexibility that can kick in. So you can find a good compromise between keeping the city cool, at the same time keeping the data center on. Yeah. Last but not least, AI sets the pace. It's coming in already, and in fact, it can build up on what we have. So the data ecosystems that we start building today, when you talk of digitalization, can further be supported and enhanced with AI. When a company like Siemens talks about AI, we talk about trustworthy AI, we talk about ethical AI, we talk about guardrails around AI. We also talk about human in the loop, we talk about human on the loop, and we also talk about deterministic fallback. Yeah? So we are a big supporter of the technology, but at the same time, we want it to be a technology that is tamed and it's fit for purpose and delivers value which can be traced back into what conventional humans would trust in doing so. For us, AI is a big transformational technology, but also on the other hand, we want to make sure that Europe is not left behind in this race, and Europe is in fact forefront or should be in the forefront of the race, and is adopting AI and also using it to benefit the society at large, and doing it all on principles of trust and ethics. Some examples, this is one example from Italy. It's a port of Trieste. It's where the grid operator there is using Siemens technology around digital twin. So they have full insights into their low and medium voltage networks. And as a result, it's a busy port normally, this port of Trieste. And because of the technology, they have full transparency. They can also reduce the carbon emissions. They can better manage the requirement from the city, and from manage the bottlenecks required when the port is at its busiest point. And in that way, they can do better outage management, outage prediction, and so on. So technology can provide the answers, provided there is willingness to adopt. Yeah. So this is one use case or one example from the neighborhood. This one is closer home, from Germany. It's a pharmaceutical company basically looking to expand. And there they had one fundamental challenge they had after the Ukraine war was, how can I have full transparency of which of my feeders are, what is my CO2 footprint on one hand, and which of my feeders consume how much of energy. So, and this one was solved by us by providing energy efficient solutions, by providing advanced center for energy monitoring. We helped also with automation of energy, and you can see some numbers that the customer is on its way. They have a reduced carbon footprint, they have annual savings, and they have full transparency around, how much of on the production lines, how much energy is being consumed and what type of energy is being consumed, so they can easily transition between conventional fossil fuel or gas-based energy consumption to more microgrid, more solar, more wind-based energy generation.
Yeah, and this is basically a good example of showing how industry can be a lighthouse and be a source of energy transition. This is an example from again from Spain, and it talks about buildings. Yeah, and this is one example where technology is helping today to have a single command and control center for the hospital, where you have HVAC systems, you have surveillance systems, you have security systems, all under one command control center. And this is basically also helps you to provide uninterrupted power supply, uninterrupted, basically healthcare services, which are also behind the healthcare is also reliable, everything. So reliable service, reliable infrastructure, including electricity in the building, and also safe environments. So so technology is no longer a bottleneck, and the hospital can transform into something more meaningful for the patients and focus what it is supposed to do and not worry about other things, because technology takes care of the things behind. May I ask, Professor Rusty, Yeah. is that example in Sevilla a new built hospital, or it was It's a retrofit, brownfield. one that it was transformed? It's a retrofit, yeah. And this is also one example. How can we find easy areas, or let's say quick wins to start in retrofitting some of the existing infrastructure? So talk to many of us. So the industry has many choices. Of course, we like to be the proud partner and be the number one choice for you guys. But in general, I think there are answers today. They can be a good starting point, and then you build up from there. Yeah. So the region close home. I mean, for many years, and in fact, also yesterday over the dinner, the region has been one of the lighthouses when it comes to clean energy transition. They are, you guys are champions in adopting solar and also onshore wind. And this is a clear example. I think there are days today when the Spanish grids, or even, I don't know, in Portugal grids, are fully on renewable for days at large. And I think this is a big step forward. And this is something also what other parts of Europe are kind of looking at and benefiting from. So closer home, you see that I'm also sure that more of power electronics, which will be required to transform our energy systems. This region has a lot of expertise to showcase rest of Europe around this. So I think this is something we should think of. And then also, how can, like I said, it's all about one world, one alliance, one society, everything about one humanity, one infrastructure, and how can we shoulder and showcase what others can benefit from. Yeah. And I think this is a fantastic example. There is a lot of today industries which are powered up by microgrids or onshore wind, and then there is also huge potential for the green and clean hydrogen development in these areas, which of course is waiting for policy interventions. But I think I really, and also being from the energy sector, I really take pride in what I see here, that this region has delivered, and also it can be still a lighthouse for rest of the world. I think to conclude, it takes all of us in the end. When you look at invest in grids, so grids, of course, remain backbone of a modern society. Today, Europe is again challenged on high energy prices. Overall, industry is suffering a lot as a result. The wars in the neighborhood are also not giving any relief at this point in time. And that means we still need to continuously invest in grids. We continuously need to modernize grids, and technology has the answer with IoT, smart sensors. We could start something at a very low scale and build up a future which is more towards autonomous grid management. And then, of course, we are still looking at alternate fuels. We're looking at policy side support on more making energy resilient Europe and an energy resiliency for the industry as well. On the building side or infrastructure,
I think AI is showing already good examples because it's relatively low key, and like I said, you can have a good starting point also in an existing infrastructure. You can see where you can start from. Start with something very simple like surveillance systems or AI enabled HVAC management, so you don't have outages during those peak summer infrastructure days. Infrastructure is living up to the environment as well. And last is also about how can we build a society at large that is smart, that's energy efficient, that has resiliency and sustainability as the cornerstone. Yeah? And I think this is something which starts when we break the silos, because a lot of one big topic is, as you've seen, technology is not a bottleneck. The bottleneck is our thinking and our mindset. We still are very siloed. I think it's time for broader collaboration across academia, across government, across industry. How can you have a society that's more beneficial, where smaller call it the egos are breaking down and more people are coming in together into an ecosystem thinking. Yeah, and it also takes big and small companies to collaborate at scale, because being a big company, we also see it's our responsibility to bring 1,000 small companies with us, because it takes all of us in the end to be the change. Yes. So I would conclude at this, and I would just leave a point to reflect. If you remember, that picture was a hot summer day. Children are drinking water. Yeah. So think about it. As we age, the society is aging with us, and then technology is not a barrier, but what is that we want to leave behind? What would be our own individual contributions to make world a better place, a more sustainable and a habitual place? And therefore, question is, how can we work together? How can we accelerate? I mean, Siemens has a lot of answers. We are in a very broad area of operations. So we are from everything from making smarter industries to smarter grids to smarter infrastructure. Talk to us, talk to Luis, and see how can we be a partner in accelerating what you are doing, and how can we do it together faster and at scale. Yeah. With that, thank you very much. And I encourage you to read the report in detail and actively in the next years, when we reach out, contribute to it, share your examples, and be the change that you would like to see in the world. Thank you. Com licença, bom dia a todos. Meu nome é Tiago Freire, sou membro da direção do EC. Desculpem lá este pequeno atraso, mas como começámos atrasados e temos um problema de agenda, tivemos que alterar aqui um painel. Nós agora vamos falar com 3 entidades portuguesas, tentar aportuguesar um bocadinho a discussão, e eu aproveito, penso que já estamos prontos, aproveito para chamar aqui ao palco os nossos convidados. O José Neves, por favor, da AED Cluster de Portugal. Bom dia. Temos o Francisco Ramos, que está aqui, onde quiserem, sintam-se à vontade. Por acaso temos cara, já baralhei isto tudo. Não faz mal, não faz mal. E o Carlos Paulino, faça favor, da Equinix, obrigado por estarem connosco para esta nossa discussão, onde vamos falar aqui de vários temas, começando com a tecnologia como acelerador. Carlos, começar por si, bom dia, obrigado por estar aqui connosco. Quando falamos disto tudo, de edifícios, tecnologia, transição, os data centers, quase não há nada mais moderno e mais do now que esteja a acontecer. O que eu lhe pergunto é, sendo estas instalações um dos maiores consumidores de energia, de água, que é sempre o outro lado da moeda que se coloca quando se fala dos data centers, como é que isto está a ser abordado e como é que este desafio se torna numa oportunidade, numa infraestrutura sustentável e até exemplar para outros setores? Como é que isto está a ser feito? Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite. De facto, os data centers cruzam um período de grandes desafios. Não há dúvidas que estamos a tentar, de alguma forma, coexistir
as variáveis de sustentabilidade e crescimento. Isto são sempre duas dimensões complicadas de alinhar. Há sempre atenção, não é? Há sempre, sem dúvida nenhuma. Mas isto também representa uma extraordinária oportunidade para todos os agentes trazerem mais inovação e criarem soluções que, na verdade, vêm dentro de um alinhamento. Os data centers não começaram ontem, 20, 30 anos de história contínuo de procura de eficiência. Portanto, eu acredito que há de facto toda essa pressão, o tema da energia, o tema da água, há soluções cada vez mais inovadoras, há uma procura continuada por eficiência, e eu acredito sem dúvida que essa habilidade vai continuar a verificar-se. Vamos sem dúvida ter alguns momentos de maior procura de energia, no qual temos em cada uma das economias esse crescimento, mas há que ver também que os data centers são a pedra basilar de digitalização, e sempre que nós tenhamos sucesso no incremento da eficiência e na capacidade de criar mais computação com menos recursos, instantaneamente estamos a fazer com que todas as outras indústrias que estão no seu processo de digitalização sejam mais eficientes e operem melhor. Portanto, como resultado positivo final sempre alcançável que se procura em todas as indústrias. Eu creio que já não podemos centrar-nos apenas na ideia de consumir menos recursos. Eu acredito que o que se procura, sem dúvida, é maior computação, maior capacidade por cada unidade de recursos. E eu acho que os data centers demonstraram durante todo este período que o conseguiram fazer, e eu acredito que o futuro à frente só pode ser absolutamente luminoso. Portanto, espero sem dúvida nenhuma continuemos no mesmo caminho. É uma boa expressão. Mas a questão da sustentabilidade é um fator competitivo e distintivo, ou é algo que é obrigatório, digamos assim? Não, os data centers eu acho que sou o bom aluno da turma. Dentro das indústrias, sinceramente, desde o momento em que começámos, que procurámos sempre a ter mais sustentabilidade, mais eficiência. Se nós virmos a capacidade computacional, o que ela cresceu, e praticamente com o consumo de energia quase flat, demonstra sem dúvida nenhuma que a indústria tem suportado muito, muito bem. A verdade é, continua nessa procura. O que é que nós tivemos? Tivemos um fenómeno de alguma forma disruptivo, o AI veio trazer densidades muito elevadas, veio trazer uma série de novos desafios, mas tal como em desafios anteriores, a indústria foi capaz realmente de procurar e encontrar essas soluções. Portanto, eu acredito que é mais um momento no qual estamos neste ponto de inflexão, no qual uma nova tecnologia procura eficiência. Ainda não estamos lá, mas a verdade é que eu acredito que cada passo que nós vemos mais computação com menos necessidades energéticas. Em termos de sustentabilidade, se é de facto a variável diferencial, sem dúvida, e os data centers, como eu disse, sempre se pautaram por aí. Mesmo ao dia de hoje, se nós virmos em termos de reporting de Scope 1, nós não queimamos energia no local, sabes? Exceções, obviamente, que existem. Mas o arranjo de geradores de forma periódica, não mais que isso. Porque a Scope 1 estamos valores muito bons. Scope 2, toda a energia que consumimos, tentamos adquiri-la como garantia de origem, com certificados verdes, com PPAs. Portanto, Scope 1 e Scope 2 foi a parte que eu usei a expressão do melhor aluno da turma. No Scope 3 estamos a trabalhar, portanto estamos em colaboração com todos os parceiros para conseguir lá chegar. Obviamente que não é só esta autorregulação, mas neste momento, e principalmente num contexto europeu, no qual a regulamentação e a legislação é sempre mais que muita, vemos exemplos como, por exemplo, agora o EAD, que realmente estruturam a forma de reporting. Não é que haja novidades por aí além. O PU é um conceito inventado há 25 anos, portanto não é de facto, mas só constituir uma moldura comum permite também comparar entre data centers e perceber que nem todos os data centers nascem iguais, e sem dúvida que qualquer agente, qualquer stakeholder procura data centers que sejam sustentáveis, que sejam eficientes, consigam realmente trazer essa capa adicional de garantia de serviços. Certo. Francisco, obrigado por estar connosco. Obrigado é um gosto. pelo desafio. É um gosto. Espero que tenham consciência que convidaram alguém para estar aqui do ponto de vista do utilizador, não é? Carrega no interruptor, acende a luz ou não acende a luz. Já somos dois. O resto não façam perguntas, não esperem. Como é que a luz aparece? Francisco, olhando um bocadinho para o setor da saúde, que também é essencial em tudo isto que estamos a falar, as infraestruturas de saúde basicamente são aquela coisa que tem que estar sempre ligada
tem que estar sempre disponível. E tem que quando estar sempre desliga, esperamos é que os motoristas dos ministros consigam chegar lá ao depósito, a levar o que é furar a preciso. segurança para tirar lá o fuel. Exatamente. E daí esta questão, como é que uma instalação tão crítica e que funciona todos os minutos de um ano, como é que se pode tornar uma estrutura hospitalar mais eficiente, mais sustentável, e fazer este caminho sem comprometer o que mais importa, que é que aquilo está a funcionar a cada momento, a servir o cuidado ao doente, que se não tiver isso, temos um problema. Como é que isto se faz em simultâneo? Bom, muito obrigado pelo desafio. Foi um gosto e espero aprender alguma coisa durante esta sessão. Isto é um problema, mas simultaneamente não é um problema. Ou seja, na produção de cuidados de saúde nos hospitais estamos muito habituados, digamos, a que a infraestrutura tenha que estar sempre a funcionar, introduzir inovação, introduzir novidade, aumentar a atividade, enfim, mantendo a infraestrutura e não só a funcionar, ou seja, introduzir novas tecnologias, introduzir inovação é uma coisa que fazemos todos os dias. Enfim, inovação, sobretudo inovação tecnológica num conceito lato, desde o novo medicamento às novas formas cirúrgicas, às novas formas de produzir energia, etc., à computação, à digitalização, etc., etc. Todos os dias acontecem inovações, digamos, em ambiente hospitalar, em ambiente de serviço de saúde. Qual é o ponto fraco disto? É uma preocupação a sustentabilidade ambiental nos serviços de saúde? Não. Claramente que aqui a balança pende para a preocupação é entregar aquilo que é suposto entregar os cuidados de saúde. Ou seja, o setor da saúde ainda não foi capaz de ultrapassar a questão, estamos numa situação de vida ou morte. Mas há outras restrições que têm que ser levadas em linha de conta. Se quiserem, provavelmente num ponto cínico, não podemos salvar vidas a todo o custo. O que, enfim, dito assim, pode parecer um bocadinho chocante, mas é verdade. Garanto-vos, no fim do dia, é verdade. As preocupações ambientais nunca existiram? Não. Enfim, o mal que têm de convidar pessoas com a minha idade é que eu recordo do meu curso de administração hospitalar, 1980, há 46 anos, exatamente sobre características de instalações, a preocupação com a climatologia, digamos, dos edifícios, ou seja, garantir um ambiente mais ameno. Eu lembro-me bem do engenheiro Eduardo Caetano dizer, quando vos disserem que Portugal tem um clima ameno, que não vale a pena preocupar-nos com isso, não acreditem e tentem, de facto, influenciar arquiteturas que promovam, de facto, uma climatização melhor. Exemplo mais recente, IPO de Lisboa, produção de calor, e digamos, mais recente, 10 anos comigo, e de facto uma nova tecnologia que induzia, para além de questões ambientais, questões económicas, uma poupança de 90% nos custos energéticos e, portanto, isso é importante. Mesmo do ponto de vista económico, qual é o problema? E mais uma vez, IPO de Lisboa. Nessa altura, isso era relevante. Poupar 1% dos custos totais do hospital era importante. Nessa altura, os medicamentos representavam cerca de 20% dos custos totais, cerca de 20 milhões de euros. Passados 7 anos, os medicamentos representam 100 milhões de euros, 50% dos custos. Ou seja, o foco, digamos, da gestão económica são as questões ambientais, não são. Há claramente um outro fator na sala que clama por 101% da atenção dos gestores, claro, que não as questões ambientais. Como é que isto pode ser resolvido? Através de políticas expressas, porque de facto o setor da saúde é um setor muito pouco amigo do ambiente. Seja em termos de consumo de energia, seja em termos de consumo de produtos de uso único, digamos, de produção, de poluir o ambiente, seja em termos exatamente de aumentos energéticos, uma vez que a inovação tecnológica é muito frequente, é muito importante e é uma coisa que estamos habituados a incorporar e, sobretudo, também com outro problema que é não fazermos essa incorporação tecnológica com preocupações de eficiência. Antes, pelo contrário, a tecnologia em saúde, em regra, é aditiva, não substitui, por exemplo, o trabalho humano. Ou seja, em muitas áreas, de facto, a digitalização substitui a inovação tecnológica, substitui trabalho, transforma o trabalho mais eficiente. Em saúde isto é muito raro. As análises clínicas são dos poucos exemplos em que, de facto, a automatização, a inovação, a tecnologia veio, de facto, diminuir custos. Em regra, aumenta custos.
de exemplo, digamos, da tecnologia dos medicamentos da semana passada, provocou aquele aplauso na Convenção Oncológica em Chicago, do novo medicamento para o pâncreas, é fantástico. Vamos ter melhores resultados em saúde. Mais uma vez, espero que não escrevam isto que eu vou dizer, isso é um bocadinho cínico. Do ponto de vista das contas da saúde, cada uma daquelas pessoas vai representar mais 6 meses de custos. Ou seja, no fim do dia, a fatura e os custos vão aumentar. E é assim que a saúde funciona, ou seja, há um objetivo próprio que, pelo menos por enquanto, consideramos demasiado importante para, de facto, pôr as questões de sustentabilidade ambiental, as questões económicas, tudo isso, à frente disso. Isto tem que ser compatibilizado, tem? Enfim, já vou para uma segunda hora, para uma segunda ronda. Eu aqui há poucas semanas estava a falar com uma pessoa da Fundação Champalimau e colocava essa questão de há um lado relativamente escondido do setor da saúde que é de facto o impacto ambiental que tem. Porquê? Porque faz o bem e nós não, e como é uma indústria que faz o bem supremo, há um bocadinho, nós não olhamos ao outro lado, não é? Que a parte do Supremo traz. Supremo no sentido de não há nenhum bem acima, não é? Mas quer dizer, ou seja, um exemplo muito prático, enfim, a última vez que eu fui secretário de Estado da Saúde, fui várias vezes, foi em 2019. E nessa altura já se punha muita questão da reutilização de dispositivos médicos de utilização única. É uma contradição dos termos, não é? Mas é uma coisa que provavelmente vai ter que ser considerada. Mas a resistência a que isso aconteça, quer por parte dos profissionais, que é obviamente muito mais simpático, mais fácil, quer dizer, usa, deita fora, quer naturalmente por parte dos fornecedores, leva a que essa guerra tenha sido perdida, quer dizer, uma tentativa de instituir práticas, regulamentação, digamos, definição de facto, na prática de quais são esses dispositivos de uso único, que podem não ser de uso único e, portanto, devem ser reutilizados, e de facto tudo morreu, não foi possível levar isso à frente, ou seja, prevaleceu a lógica de que o nosso objetivo, o nosso bem maior é o outro, e portanto, ok, este é um efeito colateral, o poluirmos de uma forma que às vezes é pornográfica, através daquilo que fazemos nos nossos serviços de saúde. Certo. José, olá, bom dia. Obrigado. Obrigado pela tua presença. Depois de saúde, vamos falar de defesa? Vamos, ou se quiseres falar de saúde, eu também te pergunto sobre saúde, não há? Problema nenhum. Podemos trocar. Eu, aliás, para garantir os 5% da despesa, eu acho que vamos ter que considerar as despesas de saúde como garantidamente. Mas das infraestruturas, certeza. José, como é que tu descreverias o grau de sofisticação tecnológica da indústria de defesa nacional? Tu representas o cluster das empresas, todo o setor da defesa, que inclui muita coisa, desde aeroespacial, aeronáutica, até o mais simples, entre aspas, a munição. E pergunto-lhe como é que é o nosso grau de sofisticação tecnológica na ótica dos novos desafios, mas também na sustentabilidade, porque é uma dúvida que eu tenho. Se na saúde ninguém se preocupa muito com a sustentabilidade, na defesa preocupa-se? Porque à partida eu diria que o que interessa é aquilo ser eficiente e acertar no outro. Na realidade bom dia a todos. Na realidade há um trend sobre Green Defense, exatamente que olha para a sustentabilidade na área da defesa. Não é uma prioridade, tal como na saúde, mas é pensado. Okay. O que acontece na defesa é que os grandes equipamentos foram pensados há 50 anos. Ainda ontem tivemos a queda de um B-52, uma aeronave que começou a voar nos anos 50. Portanto, são equipamentos que não foram de certa forma ou de todo pensados na área de sustentabilidade, mas novos equipamentos sim, já são, têm pensado, não do ponto de vista de sustentabilidade diretamente, mas do ponto de vista de ser mais eficiente e consumir menos. Na utilização. Um veículo no campo de batalha, quanto menos combustível consumir, melhor. E portanto há essa grande vertente. Há também uma grande vertente de os veículos serem mais silenciosos, portanto que caminhamos para veículos elétricos. Vai acontecer muito na questão do Advanced Air Mobility, portanto os helicópteros passam a ser elétricos e naturalmente a defesa tem muito interesse pela questão do silêncio, portanto há uma trend nova. Respondendo à questão, eu acho que não é só Portugal, toda a Europa e todo o mundo está numa profunda transição no setor da defesa.
E quando há pouco vi aqui a apresentação que foi inicial, em que apareceu o slide em que dizia Delivery Era, esse é o principal desafio da defesa neste momento, que é entregar. Porque na realidade até 2030, no melhor caso, não se consegue na Europa produzir as necessidades que nós temos na Europa. Em 2023, 80% dos equipamentos de defesa foram comprados fora da Europa, desses 80%, 60% ou mais comprados nos Estados Unidos. Em 2030 iremos conseguir chegar a 40% a 50%, portanto ainda vamos ter uma grande dependência exterior, o que eu não considero má, acho que não é um problema, e é uma realidade dos factos. Portanto, essa questão de entregar, e tanto aqui a Siemens, é uma oportunidade para a Siemens, que se juntou recentemente ao cluster. E porquê? Porque as fábricas têm uma maior necessidade de produção. O trabalho que a Siemens faz, por exemplo, no âmbito do F-35, no projeto da Alemanha, é a software da Siemens, utilizado nas fábricas de Fort Worth, no Texas, exatamente para melhorar a capacidade de produção das aeronaves. Estamos a falar de uma aeronave que demora entre 12 a 15 meses a ser produzida. Portanto, qualquer melhoria que esteja introduzida no processo tem um impacto enorme no fornecimento de aeronaves, que tem uma cadeia, ou um tempo de espera neste momento na hora dos 4 a 5 anos. E daí a questão da Força Aérea Portuguesa ter essa questão de, por favor, temos que decidir rápido, porque senão em 2030 não vamos conseguir substituir os F-16. Novamente, voltando à questão, estamos numa área de transição muito grande. A inteligência artificial é algo que hoje em dia é utilizado de facto na defesa. Muitas vezes fala-se que, ok, mas o homem está no UP. Sim, o homem está no UP, mas o homem não está no UP. Na realidade, em Israel, quando há um míssil que de repente cai no edifício, é porque foi um rocket lançado naquele edifício e o equipamento que está no ar simplesmente responde para aquele ponto. E a intervenção do homem no UP começa a ser cada vez mais demorada, e portanto cada vez vai estar menos no loop. Isso é uma grande transição no processo da defesa, que é o que se costuma designar as loitering ammunitions, armamento que está na cloud, digamos, e que dispara por si só. E essa é a grande transição, um grande desafio que a defesa vai ter nos próximos anos, e para o qual as empresas portuguesas estão a trabalhar. Empresas como uma TechEver, uma Beyond Vision, uma Avision, todos esses tipos de drones já têm inteligência artificial incorporada. Aliás, a diferença neste momento, para mim, não é na plataforma, mas sim no software que lá estão lá. A questão de digitalização é tudo muito importante, a questão do digital twin é muito importante, e naturalmente a defesa dentro de 10 anos não vai ter nada a ver com a defesa de hoje. O que levanta aqui um grande desafio, que é como é que os equipamentos que hoje operam se vão integrar com os equipamentos do futuro. E os que estamos a comprar? Exatamente, e os que estamos a comprar, exatamente. Eu penso que vão coexistir. Claramente, quando olhamos, e é muito falado do caça sexta geração, agora também esteve nas notícias na semana passada, aqui pelo ECO, que a parceria França, Alemanha e Espanha se partiu. O caça de sexta geração não é mais do que um caça em que tem um conjunto de drones com inteligência artificial a voarem à volta dele, por si só operam independentemente. Portanto, vai gratuitamente coexistir com uma aeronave normal. Aliás, no F-35, o plano é o F-35 migra para a sexta geração, com a adaptação do F-35 para funcionar em rede com outros equipamentos. Portanto, essa adaptação. O mesmo vai acontecer na Marinha, e eu penso que o navio Dom João II, que foi lançado para o mar há poucos meses, em abril, e que deverá chegar a Portugal em março, abril do próximo ano, que é o navio porta-drones, portanto, bastante conhecido aqui mais em Portugal, lançado pelo Almirante Gouveia Mel. Esse navio já vai coexistir exatamente na questão de ter uma plataforma de drones que andam à volta do navio, seja drones aéreos, seja drones submarinos, seja drones aquáticos. Portanto, já tem uma visão quase do que é o futuro das Forças Armadas. E o que eu queria dizer é que realmente as empresas portuguesas têm que se adaptar e têm-se a adaptar. Eu costumo dizer que, e comparando Portugal com Espanha, está aqui ao nosso lado, a Espanha faz um investimento muito, muito maior em defesa. A Espanha faz um investimento muito maior a comprar defesa às empresas e entidades espanholas do que em Portugal, e temos por outras questões como contratação pública, portanto não é o tópico de hoje. Mas as empresas portuguesas têm que estar mais adaptadas do que as espanholas a trabalhar para o exterior. Tipicamente o que nós fazemos no cluster, 90% a 92% é exportação. Portanto, as empresas, se estão a exportar, têm que estar no latest trend, têm que estar altamente focadas na inovação, e as nossas SMS têm praticado muito isso, e portanto mecanismos como, por exemplo, o European Defence Fund, Fundo Europeu de Defesa, são importantíssimos para elas manterem não só os investimentos na área de defesa, na inovação na defesa, mas também manterem um contacto muito próximo
com os grandes players internacionais, ou europeus neste caso, como Mataus, como Airbus, a mostrar, ok, nós somos bons nestas áreas, e é o foco que as empresas portuguesas têm estado a ter nos últimos anos. Tiago, é literalmente não fazerem muita coisa, fazerem pouca coisa, mas o que fazem, fazem bem. Serem dos melhores a fazer aquilo, não é? Esse até quer ver uma coisa, drones. Sim. Pois tem muita tecnologia aí, mas drones. Sim. É importante que seja esse ponto, focagem em áreas niches onde realmente tragam valor. Eu fiquei fascinado com a tua expressão, o armamento que está na cloud. Isso mete a azar, não é? Isso assustou-me. Já não bastava todo o resto. Mas, ok, deixa-me só dizer, é importante olharmos para isso por uma questão, e vamos ver o caso que eu já referi no passado, que foi, foram mais de 20 Reapers abatidos na guerra dos Estados Unidos contra o Irão. Mais de 20, portanto, cada Reaper custa à volta de 500 milhões a 1 bilhão, dependendo do nível de equipamento de sensores que tem. Portanto, de facto, se calhar 20 bilhões. Mas no momento em que um F-15, que é uma aeronave muito mais barata, em que ficaram 2 pilotos no terreno, a preocupação dos mídia foi as pessoas. Portanto, claramente vamos transitar por uma coisa, algo na cloud em que não temos pessoas no loop diretamente envolvidas no cenário operacional, estão na retaguarda. Carlos, pegando numa coisa que me disse há pouco, mas que eu acho que pode dar uma boa imagem, que é o que era um data center há 20 anos e o que é um data center que está a ser feito agora. Deve ser uma coisa, o conceito é um bocadinho o mesmo, mas não deve ser só o conceito, não é? Sim, mudou bastante, não há dúvidas nenhumas. Eu gostava só de fazer um comentário. Eu há bocadinho disse que nós somos a indústria, que somos o melhor aluno da turma da sustentabilidade. Depois de ouvir os meus colegas de painel, estou ainda mais orgulhoso. Muito obrigado por me darem esta oportunidade. Se bem fora é nota, nem a saúde, nem a defesa com o core, no mínimo, nem nas preocupações, quanto mais nos resultados. É magnífico. Não tem de facto. Principalmente, não há dúvidas que a inteligência artificial, que tanto se fala, veio introduzir uma revolução em todas as frentes e nos mais diversos vetores. Na construção de data centers criou de facto um momento absolutamente de disrupção para o que é novas necessidades, novas configurações, novos desafios em termos de densidade, em termos de arrefecimento, em termos de sustentabilidade, de calor residual, enfim, nas mais diversas frentes. De qualquer modo, também é bom que as pessoas percebam que dentro dos data centers, como eu dizia há bocadinho, usei a expressão de que nem todos os data centers nascem iguais. Pois. E a verdade é, continua a ser necessário data centers de edge, data centers que estão próximo das pessoas, onde são produzidos os dados e consumidos. São precisos data centers que estão mais atrás a fazer treino de modelos, e aí sim a diferença em termos de design, construção, operação, absolutamente em todas as dimensões é radicalmente distinta, mas o que nós vemos sem dúvida é os princípios mantêm-se os mesmos, não há qualquer dúvida. A complexidade aumentou gigantescamente e isso faz com que instantaneamente todo o tema de AI nos próprios data centers, para servir também a indústria de data centers, tenha trazido esse layer adicional que nos permite o que já perseguíamos antes, porque toda a vida as operações, sejam em data center, seja em qualquer uma das áreas, nós temos obviamente toda a parte corretiva, temos toda a parte preventiva, e o que é que sempre tentámos? Tentámos sempre, e os data centers também foram bastante inovadores aí, trabalhar cada vez mais na parte preditiva. Ter a certeza de que não agimos por reação, que realmente conseguimos ver de alguma forma o futuro, e aliás, isso tem ficado bastante bem demonstrado também em eventos, como foi agora o recente Outage a nível ibérico, no qual foi uma indústria também mostrou exatamente a resiliência que tem. Houve muito poucos casos, isso foram praticamente residuais, e foram problemas parciais sobre toda a infraestrutura de data centers da Península Ibérica inteira. Portanto, esse é um princípio que continua como absolutamente basilar no design e operação de data centers, não há dúvidas nenhumas. Estas novas capacidades vêm trazer realmente essa melhoria no que nós já tínhamos. Pela complexidade crescente, já tínhamos necessidade de muitos dados, mas os dados também só são importantes se realmente conduzirem a melhores decisões. Caso contrário, é um taca tempo ter dados. Está. Portanto, aquela transição entre dados, informação, inteligência e conhecimento que toda a vida se fez em todas as operações, neste layer da inteligência o AI vem-nos ajudar imenso. E ao dia de hoje, sem dúvida nenhuma, na Equinix já operamos data centers com o AI completamente integrado em tudo o que tem a ver com a operação da própria infraestrutura, a garantia de conseguirmos dados em tempo real, a garantia de que a integração desses dados com as equipes, com o talento, em todo o layer, nos garante ainda mais resiliência. Portanto, os princípios mantêm-se os mesmos,
a infraestrutura por fora até pode ser parecida, ao dia de hoje há data-centers de facto diferentes. O recheio é bastante, Sim, bastante sem dúvida, diferente. sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Francisco, pegando nesta questão aqui dos dados, a saúde tem dados, ou podia ter, digamos assim, todos os gostos e para todos os feitios. gostos, e nós conseguimos perceber o seu potencial. A minha pergunta é se nós estamos a recolhê-los, a tratá-los, a utilizá-los, nomeadamente para tomar melhores decisões, tanto sobre o acompanhamento dos pacientes, não vou chamar o bem supremo, Francisco não gostou da minha expressão há pouco, mas até para a gestão das infraestruturas, seja em termos de fluxos, tudo isso. Nós temos essa capacidade ou, mais uma vez, estamos de tal forma assoberbados com resolver problemas de curto prazo que não o conseguimos fazer? Ou o problema é regulamentar, se calhar, não sei. Não, aí o panorama é um pouquinho melhor. Vamos lá ver, estamos a trabalhar nisso. Mesmo em relação às infraestruturas, e não foi por acaso que eu questionava, digamos, se aquele hospital de Sevilha era uma nova construção ou foi uma transformação, digamos, num edifício já existente. Novas infraestruturas, digamos, os requisitos são, digamos, de uma eficiência ambiental comprovada, a melhor possível. O ponto fraco é claramente agora não há, digamos, nenhum programa de apoio à reconversão, digamos, e a melhorias, que é conseguir eficiência ambiental em infraestruturas já existentes. O Hospital de Santa Maria nos Astros, com certeza, para não falar nos conventos da Baixa de Lisboa. Agora, os dados são importantes e eles têm vindo a ser usados, e os exemplos são muitos. Quer dizer, o Hospital de São João no Porto há mais de 10 anos, digamos, que criou softwares próprios para construir dados e utilizar dados, digamos, quase com uma formulação caseira, não é? Não é comida caseira, mas era aplicações caseiras, digamos, de leitura dos dados no registro. A prática do registro, digamos, já é uma questão já comum. Se há áreas onde os profissionais, digamos, a operação do setor envolve registro, é a saúde, registro manual, que se digitaliza e, digamos, se torna cada vez mais eficiente. Atenção que isto também não tem assim tantos anos, ou seja, provavelmente 3/4 dos nossos médicos tiveram a experiência de fazer registros em papel, ou se calhar mais até. Mais uma vez, uma história minha do IPO em 2012, não há assim tanto tempo, há 14 anos, às tantas, e eu como presidente do Conselho de Administração, vi-me envolvido a resolver um problema que era qual era o circuito mais eficiente dos carrinhos de supermercado para transportarem os registros clínicos do arquivo clínico para a consulta. Há 14 anos. Não é há 140, é há 14. Hoje, felizmente, está completamente informatizado e isto já não se passa. O que é que eu quero? Vamos lá ver. Abreviando razões. Confiança. Confiabilidade nos dados e, sobretudo, confiabilidade na utilização dos dados. Na maior parte das nossas situações de vida, quer dizer, se ninguém souber que eu fui, digamos, 4 vezes ontem ali conectar-me a uma aplicação de encontros sexuais, eu não gostaria que soubesse. Mas se souber, olha, paciência. Agora, eu preciso ter a certeza que a minha suspeita de um diagnóstico de uma determinada doença permanece entre mim e os profissionais de saúde. Digamos, não pode ser acessível a outra pessoa. E esta é uma matéria, digamos, que exige, de facto, por um lado, tecnologia adequada, mas confiança na forma como essa tecnologia é usada. Quer dizer que é uma questão de confiança e depois há uma questão de regulamentação. Inteligência artificial, ela hoje é usada. Mas, mais uma vez, o ambiente cultural que nós estamos habituados na saúde é que a tecnologia, antes de ser utilizada, foi testada. Os medicamentos é o caso mais evidente. Nós não aceitamos, teve nenhuma surpresa com nenhum medicamento que utilizemos. Digamos, por isso é que isto demora anos a estarem à nossa disposição. E é preciso vir uma pandemia para nós, em todo o mundo, acelerarmos em reduzir esse tempo, em reduzir, digamos, os níveis que exigimos de certeza absoluta para ter acesso a uma nova tecnologia, nesse caso uma vacina.
E este é o ambiente cultural que se faz em saúde em todo o mundo. Quando algo é utilizado, seja um robô cirúrgico, seja uma nova tecnologia de diagnóstico por imagem, seja um novo medicamento, eu, prescritor dessa tecnologia, quero ter a certeza de quais são os potenciais efeitos benéficos e, seja, a inteligência artificial há uma enorme pressão para que isto não seja assim, para que avancemos, mesmo sem tempo, digamos, de provar. Acresce a isto uma outra questão que é a responsabilidade. Ou seja, as decisões assumidas pela máquina, quem é responsável por isso? E mais uma vez, a nossa cultura é sabemos quem é que é responsável. E, portanto, estes são provavelmente, do ponto de vista político, regulamentar, as duas grandes questões. Confiança mais do que na recolha, na utilização dos dados, e depois a questão da responsabilidade, para definir de facto um modelo de responsabilidade que tem que existir, que não sei se isto impõe na defesa, não é? De quem é que disparou, mas provavelmente sim. Não, claramente só. Zé, e eu queria ouvir-te um bocadinho a falar sobre o talento especializado, porque nós quando falamos de defesa atualmente, falamos de tanta coisa, automação, gêmeos digitais, dados, inteligência artificial, tudo isso, nos vários segmentos da defesa, e existe esse talento especializado criado cá ou disponível para ser utilizado cá. Nós estamos a conseguir formar as pessoas e colocá-las ao serviço das empresas, ou até com este surge europeu de defesa, a concorrência aperta ainda mais e ainda estamos a perder mais pessoas lá para fora? É uma pergunta muito interessante. O meu exemplo, eu terminei o curso de aeroespacial em 97. Foi a primeira fornada e na altura as pessoas diziam: o que é que vais fazer? Porque não havia trabalho em Portugal, na verdade. Eu tinha vivido um ano... espaço, então. Não, eu tinha vivido um ano nos Estados Unidos. As minhas primeiras ofertas de emprego foram trabalhar no estrangeiro e, na verdade, cerca de 60% dos meus colegas foram trabalhar para os estrangeiros. Se não foram, foi porque tinham empresas do pai ou da família e ficaram por cá. Na verdade. E na altura a questão era: o que é que as pessoas vão fazer? Neste caso, neste momento em Portugal, penso que a situação é muito diferente. Quando nós temos projetos, como estamos a desenvolver uma aeronave, os 222, estamos a desenvolver satélites, e vários foram lançados para o espaço no último ano, muitos deles anunciados por vocês aqui no ECO. Temos projetos em Portugal de alguma dimensão que atraem os jovens a ficar cá. Aliás, atraem jovens estrangeiros a virem trabalhar para Portugal. O que eu quero dizer com isso é que, naturalmente, é um desafio. Portugal é atrativo e continua a ser atrativo para muitas empresas estrangeiras pela boa engenharia que temos em Portugal, porque é uma excelente engenharia que temos em Portugal, mas na realidade há uma diferença salarial entre o que se paga em Portugal e noutros países. Essa é uma realidade, independentemente dos custos fixos hoje em dia serem muito semelhantes. Mas ainda ontem estava a falar comigo meu que tinha acabado de chegar de Espanha, em que tinha pago a gasolina 1.4. Epá, não vais eu por aí. tenho carro elétrico, nem sabia quanto é que estava a gasolina, mas pronto. Eu só para dizer que em Portugal há uma diferença salarial, mas tipicamente os mais novos ainda não estão na questão salarial. Tipicamente os mais novos estão na questão dos desafios. E o que nós temos visto muito nas empresas é muito fácil de atrair os jovens que saem das universidades. Em aeroespacial neste momento temos 5 cursos, mas de informática e outros cursos, a ficarem cá, a trabalhar em projetos cá, mas é mais difícil assegurar essas pessoas ao final de 5 anos. Em primeiro lugar porque já fizeram aquele desafio. Segundo, porque hoje em dia os jovens têm aquela mentalidade: já fiz este desafio, agora quero outro desafio. E depois há a questão de que o knowledge deles realmente é único e a atratividade na Alemanha ou noutros países é muito grande. Eu dou também aqui o caso: há uns anos tive uma reunião com o CEO de uma empresa que faz manutenção e reparação de aeronaves, em que a pessoa dizia-me o problema que tinha, que era as pessoas ao final de 2 anos de formação naquela fábrica, naquela empresa, saíam. Pronto, para mim era óbvio, não é assim, de Portugal para ir para fora, porque havia uma diferença salarial enorme. E portanto as empresas tiveram que se adaptar, e neste caso, no mundo pós-Covid, em que é muito mais fácil as pessoas transitarem de um lado para o outro, a gente vai para Bruxelas por 30 euros, não é? E tem vários voos diariamente, portanto as pessoas podem ir de manhã e vir quase à tarde, ou irem à segunda-feira, virem à sexta-feira, e sem grandes custos. De ano passado custava 1000 euros um bilhete, agora custa 30 ou 40 euros. Portanto, as próprias empresas, no desafio de se adaptarem, têm que realmente pagar salários superiores. Há uma decalagem ainda,
mas eu acho que, volto a dizer, o mais importante é a questão de termos desafios, projetos de grande dimensão em Portugal que não tínhamos há 20, 30 anos atrás, aliás, os tínhamos há 10 anos. E neste momento temos produção aeronáutica para todo o tipo de aeronaves, Airbus, Boeing e Embraer. Temos empresas a produzirem satélites em Portugal, portanto estão a concorrer, mas Geosat concorre com o Airbus na venda de imagem satélite. Temos uma Taos em Portugal, tem o centro o Top Sky que faz desenvolvimento de software de Air Traffic Management, portanto temos o creme do la creme em Portugal neste momento. E basta olharmos para o cluster de 190 entidades, temos desde as pequenas e médias empresas que ninguém conhece ou não, há empresas como a Siemens, como a Airbus, como a Embraer, que estão cá e já têm muita mão de obra. E estamos a falar de 20 mil postos de trabalho, aliás, neste momento 21 mil postos de trabalho, altamente qualificados. Mas só um ponto mais importante também, não olhamos só para a engenharia, olhamos também para o chão de fábrica. Muitas vezes, eu lembro perfeitamente de chegar à fábrica da Embraer, que agora é da Aernova, em que a pessoa lá me dizia, olha, as pessoas que estão de fábrica, que estão altamente especializadas, já têm mais de 10 anos de experiência neste momento, mas ganham mais do que os engenheiros que nós contratamos, porque estes folhos não se podem ir embora. E é mais difícil ir... Tem uma formação também muito específica, e eu acho que isso tem sido um fator também de atratividade, é o Instituto Português de Formação Profissional, ter os skills para qualificar pessoas para trabalhar em fábricas de aeronáutica. E se influenciou na altura a Embraer a vir por quando começou a desenvolver esse programa de formação, mas a Mecachrome, que estava ao lado, e que está ao lado da Embraer, neste momento era nova, não produz para essas fábricas, mas está ao lado porque havia um Instituto de Formação Profissional de Setúbal, conseguiu formar pessoas para aquelas fábricas. E mesmo Instituto, que tem outro nome na zona do Porto, usou exatamente esse conhecimento para atrair Airbus para Portugal. Sim, muito bem. Já agora só uma nota sobre a questão da descarbonização. Se há área deste setor que tem feito um papel enorme é a aeronáutica. As emissões carbónicas do passageiro hoje são menos de 50%, ou mais de 50% inferiores ao que eram há 26 anos atrás, em 2020. Portanto, tem feito um trabalho enorme. A Siemens tem feito um trabalho enorme a trabalhar nas aeronaves elétricas, algumas com consequências trágicas para os engenheiros da Siemens, porque houve um acidente numa aeronave há uns anos atrás em que tinha engenheiros da Siemens. Mas pronto, só para dizer que a aeronáutica tem feito um espaço enorme para a descarbonização. Não vai ser fácil, porque a produção de combustíveis alternativos é pequena e é mais custosa, portanto as companhias aéreas no final, em 2024 o lucro médio de uma companhia aérea foi inferior a $5 por passageiro. Este em 2025 e para irmos para Bruxelas por 30 paus em 2025 vai ser pior e vai ser pior porque, exatamente ou se vai à boleia do vento. Está visto aqui. A eficiência e sustentabilidade é muito importante da aeronáutica, não só porque as questões ambientais, e há aquela questão de será que os jovens no futuro vão querer andar de avião versus andar de comboio se a aeronave for mais poluente que o comboio? Sim. Podem não querer. Esse é um mindset diferente. Sim. Que temos, que se calhar as pessoas que estão aqui não pensam assim, mas os mais novos pensam, os meus filhos já pensam assim, e portanto a aeronáutica teve que investir muito na descarbonização, e nós temos também a questão dos aeroportos, que discutimos ainda recentemente no ID Days, como é que os aeroportos do futuro vão ser, por exemplo, na questão do fornecimento de eletricidade para aeronaves elétricas, ou o fornecimento de hidrogênio, ou o fornecimento de SAF, que é o combustível alternativo, Sustainable Aviation Fuel, dar resposta aos novos desafios da aeronáutica. Sim. Bom, nós estamos quase a terminar, mas podia fazer uma última ronda rápida. Carlos, nós estamos agora a ver estes data centers de agora espetaculares. Qual é o próximo passo? É possível ver o que é que se pode fazer ainda melhor, ou um sonho do setor? O que é que virá aí a seguir? Uma boa pergunta. Ou é aquilo que nós falámos há pouco, simplesmente de mais capacidade, ou seja, cada vez mais capacidade mantendo o consumo reduzido? Eu, se calhar, sintetizando uma única frase, eu acho que temos que deixar de ter data centers intensivos para passar para data centers inteligentes. Portanto, este é um shift que tem que acontecer, está a acontecer progressivamente, mas que é absolutamente mandatório. É uma indústria que está sempre aberta e é uma fonte de inovação. E nós vemos pelos recentes anúncios de data centers debaixo do mar, data centers no espaço, portanto, as soluções que vêm pela frente, sem dúvida nenhuma, deixam antever que a imaginação não falta. A garantia de que vamos necessitar
de mais energia de uma forma descontrolada, que acho que é um pouco o mindset que temos ao dia de hoje. Eu creio que é algo que simplesmente a indústria vai se corrigir por si só. É por sempre o fez, porque tem capacidade de o fazer, porque tem os parceiros certos, porque tem o talento necessário. Portanto, eu o que vejo como os data centers do futuro é infraestruturas mais inteligentes, como em todas as restantes indústrias. Uma necessidade da transição da infraestrutura vir acompanhada, sem dúvida nenhuma, desta parte da transição digital e da transição energética. As duas, principalmente a digital e a energética, andam de mão dada, absolutamente. É uma necessidade mútua. Vamos ver a capacidade de maior capilaridade a nível da rede mundial de data centers, e Portugal está neste momento a aproveitar exatamente o momento em que temos o pico da onda a chegar à nossa geografia. Nós vimos os data centers a arrancar com grande dimensão no centro da Europa, cada vez mais o segundo anel, e Espanha começa a levantar 19, 20. Portugal há coisa de 3, 4 anos começa realmente a sentir essa expressão. Portanto, estamos num momento, quer a nível global, de novas soluções que a indústria tem procurado e tem resolvido, toda a interação com as redes de distribuição inteligentes, com o smart grid. No fundo, os data centers serem o good grid citizens, basicamente servirem também a estabilidade da rede. Eu creio que é o próximo passo que vamos ver a muito curto espaço de tempo. Dentro de toda esta nova realidade, voltar a harmonizar entre o que é a procura de energia e as necessidades de energia do data center. Eu acho que o próximo grande passo que vamos ver é um incremento de eficiência significativo, não só na tecnologia, em todos os layers, não só ao nível dos GPUs, realmente, não consumam mais, mas o que consomem é mais por unidade de recurso consumida por unidade de output, melhorar essa relação. Portanto, eu acho que esse é sem dúvida nenhuma, como eu tinha dito, não é consumir menos, é realmente operar de forma mais eficiente para entregar mais. Portanto, o data center do futuro, obviamente aberto a todas as soluções, desde o espaço até ao submarino, mas uma infraestrutura bastante mais inteligente, sem dúvida. E em Portugal, uma oportunidade incrível de apanhar exatamente neste momento da onda no qual nós temos essa capacidade de ter uma indústria que pode ser uma indústria diferenciadora para Portugal, e não só pelo que produz como si só, mas pelas externalidades todas que cria, eu vejo o futuro dos data centers em Portugal realmente como uma reta absolutamente ascendente. Muito bem. Francisco, uma última questão. Nós temos visto que o setor da saúde tem o orçamento sobe sempre, sabemos que sim, sem que os problemas necessariamente desapareçam, até porque as pressões sobre o sistema também são maiores, não é? Uma coisa acompanha a outra. Porque é que a tecnologia não está a ser a chave para nós resolvermos isto? Ou seja, nós sabemos que não é só o mais dinheiro, mas será a tecnologia a via para nós conseguirmos ser mais eficientes e resolver partes destes problemas? E porque é que nós não estamos ainda a conseguir entregar isso? Eu espero que sim, que seja a tecnologia. Nós não chegamos lá porque ainda não chegamos ao nosso limite de pagar. Ou seja, nós ainda estamos disponíveis para pagar mais pela saúde e pelos cuidados de saúde que temos. Foi assim nos últimos 50 anos. Se quiserem, em termos gerais, há 50 anos a culpa foi do fascismo, claro, mas gastávamos 2% do PIB em saúde. Hoje gastamos 11% do PIB, em termos percentuais. E isto não é só em Portugal, digamos, ou seja, um pouco por todo o mundo, digamos, o crescimento da despesa em saúde e da sua percentagem, enquanto consumo da riqueza que fazemos, tem vindo a crescer. Ainda não chegamos ao topo. E esse provavelmente é a questão, ou seja, nunca houve a preocupação nem dos sistemas de saúde, nem dos fornecedores de tecnologia de saúde, as Siemens incluídas já agora, de que, a eficiência deve ser uma preocupação séria. Eu estou muito curioso, por exemplo, quem falou nisto recentemente, não lembro do nome, mas da Sword Health, o português, digamos, o Virgílio, exatamente. Uma empresa de sucesso, digamos, que já digitalizou cuidados de fisioterapia e que está a trabalhar neste momento com o INEM para tentar pôr a inteligência artificial a atender-nos no INEM. Eu estou curiosíssimo para ver o que é que vai acontecer, ou seja, se vão ser capazes de desenvolver uma solução que nós aceitemos. Pois, acho que o ponto é esse. Nós, socorridos,
potenciais socorridos aceitemos ou não. Porque essa vai ser uma mudança, ou seja, no dia em que o Estado português vai ter esse desafio rapidamente, ou seja, com a concorrência do setor da defesa, tem que aumentar para 5% do PIB, aumentámos para 2% o ano passado, sem gastar dinheiro, ou seja, meramente com questões contabilísticas. Classificações da despesa, digamos Vamos assim. aprofundar muito esse processo até chegar aos 5%. Ou então estamos a falar de 10 mil milhões de euros por ano, todos os anos. E naturalmente, portanto, alguma coisa também na saúde vai ter, que, enfim, é que eu dizia, o Supremo tem dias. Não? Até o dia. Tem dias. Portanto, a questão em termos de financiamento público vai se pôr rapidamente, e a questão mesmo em termos dos nossos gastos enquanto despesas das famílias também a vamos pôr rapidamente, porque de facto a subida, digamos, dos custos é imenso, quer dizer, ou seja, o número de famílias que hoje por esse mundo fora já têm despesas chamadas catastróficas, ou seja, que destroem a sua economia, é cada vez maior, apesar dos progressos de seguros e de sistemas universais de saúde. Ou seja, no fim do dia, o driver vai ser quando a generalidade da população, atingir o seu limite em termos de financiar o aumento da despesa em saúde. E aí a preocupação, de facto, da organização vai ter que ser, a tecnologia vai ter que ser substitutiva, vai ser indutora de eficiência e não apenas aditiva, como tem sido fundamentalmente até agora, no sentido de obter melhores resultados. Vamos ter que ter essa preocupação. A inteligência artificial aí, digamos, é claramente um instrumento que tem que ser usado, ou seja, mais uma vez, como eu já disse, há duas questões essenciais: fiabilidade e confiança na forma como os nossos dados são utilizados, questões de definição de regulamentar de questões de responsabilidade, mudar de facto o shift para que a tecnologia não pode ser até o que tem que fazer melhor, com custos controlados, com menos custos. E isto levanta um problema também muito cultural, que é o poder das profissões de saúde. O filósofo israelita Yuval Noah Harari, há uns anos escrevia que, no futuro, apenas os médicos muito bons, os doutorausos, é que vão sobreviver. Com um médico normal, o computador vai fazer melhor e bem mais rápido, mas vai fazer melhor. Isto provavelmente é verdade. Quais são as revoluções sociais que vamos ultrapassar para lá chegar? Vamos ver. Já não me atrevo a dizer. Meus caros, chegou ao fim o nosso tempo. Muito obrigado ao caros Paulino, Francisco Ramos e José Neves pelo vosso tempo. Uma salva de palmas para eles. Bom, vamos recomeçar. Espero que esta primeira parte da sessão foi muito interessante. Eu pessoalmente achei que eu gostei imenso. Thank you, Punit, for your sharing, e obrigado ao painel anterior, que foi realmente muito interessante. Eu convidava agora o João Rodrigues a juntar-se a mim aqui em palco para uma pequena conversa. Eu, Luís, eu vou mais para trás. E não vai ser fácil manter o nível da conversa, mas da minha parte, então é manifestamente mais difícil. Mas quando nós ouvimos falar das infraestruturas, da necessidade de evoluir, de mudar, a sustentabilidade, a digitalização, a resiliência, parece-me a mim que há aqui um pouco uma cola à volta destes temas todos e também um bocadinho a razão pela qual convidámos hoje para estarmos aqui a conversar um bocadinho é por conta desta tua função enquanto presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Equipamento Elétrico e que forma é que tu percepcionas estes desafios todos, tanto é que do nosso estudo, se por um lado sai esta realidade que produzimos já mais de 80% de energia renovável, mas por outro lado uma expressão clara da necessidade de acelerar a transformação. Fala um bocadinho o que é que faz. Fala.
Mas antes de mais, obrigado, Luís, pelo teu convite, o convite que a Siemens me endereçou. Espero de facto trazer alguma coisa interessante para partilhar, porque lamento dizer-vos que eu venho-vos falar de coisas muito básicas, mas tenho mesmo que o fazer. Mas julgo que este básico vai ajudar neste pensamento. Deixem-me explicar o que é a API, a Associação Portuguesa dos Industriais de Engenharia Energética, não equipamentos elétricos. Os industriais de engenharia energética são, para simplificar, são as empresas prestadoras de serviço vulgarmente chamadas de instaladores, aqueles que estão no terreno, os instaladores das áreas de eletricidade, gás e telecomunicações. Isto é o que é a APE. Representamos cerca de 1.500 mais milhões de euros de volume de negócio anual, empregamos cerca de 12 mil funcionários diretos, estimamos que mais 20 mil indiretos. Ou seja, podemos dizer que a APE representa cerca de 30 mil funcionários diretos e indiretos em permanência, é assim que nós nos referimos. Falamos naturalmente de engenharia, falamos naturalmente de quadros superiores, mas também falamos de muitos técnicos, aqueles que estão no terreno. Dito de outra forma, por exemplo, eletricistas. E é claramente um tema que para nós é-nos muito importante referir. Como é que eu vejo a atual situação? Eu diria que Portugal está bem. Portugal está bem na transição energética e temos feito, obviamente, um enorme esforço para isso. Não vos trago nenhuma novidade, vocês sabem isto. Isto é comum, nós ouvimos falar muito as cifras, o keynote speaker trouxe-nos essa figura e nós, de facto, estamos bem, felizmente. Muitos contribuíram para isso. Recentemente ouvi num evento promovido pela Direção-Geral de Energia, quando apresentou a revisão da Política Energética Nacional, foi referido que Portugal está no mid-transition. Significa que estamos, de facto, já num progresso muito interessante. Desenvolvemos, portanto, competências, os tecnólogos trouxeram as tecnologias, as Siemens e terceiros e outros trouxeram as tecnologias. Muitas vezes utilizaram Portugal como um sítio de experiências para experimentar e desenvolver estes projetos piloto. Siemens fez vários, outros também os fizeram. A comunidade de engenharia, os projetistas, os promotores fizeram esse trabalho. Felizmente também aqueles que executam no terreno, tipicamente aqueles que nós representamos, também os fizeram. Se vejo aqui algum bottleneck, eu diria que a mão de obra. Neste momento é absolutamente algo que todos temos que nos preocupar para endereçar este problema. Estamos bem, mas precisamos fazer muito mais. Sem jeito de ideias. Ao nível da rede elétrica de distribuição, o operador anuncia a necessidade de aumentar os seus investimentos da ordem de 50% a 60%. Hoje em dia, no dia-a-dia da empreitada contínua, aquele contrato que executa estes trabalhos, nós estimamos que são cerca de 6 mil técnicos no terreno. Por mais 50% a 60% são mais 3 mil pessoas. De um dia para o outro, de um ano para o outro. Onde é que os vamos buscar? Uma pequena dose de humor. Recentemente, um estudo feito ao nível da União Europeia, num gabinete ou nas equipas à volta do trabalho e emprego, concluiu que Portugal, Espanha e Finlândia têm excesso de eletricistas. Então a minha resposta foi, então digam onde é que eles estão. Nós precisamos deles. Ainda não chegou nenhum, e já lá vai algum tempo. E, portanto, diria que verdadeiramente, para aumentarmos a capacidade de executar para o operador de rede de distribuição, mais 50%, para fazer na rede de transporte qualquer coisa como 20% de rede nos próximos anos, 1.900 km, segundo se anuncia, para uma rede total da ordem dos 9.000 km existente, é preciso também muita mão de obra. Para endereçar o problema, como foi referido pelo speaker, ao nível da eficiência energética dos edifícios, para executar projetos com a magnitude de um aeroporto, blá, 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 precisamos muita mão de obra. Precisamos, de facto, neste momento, reconhecer que este problema existe, que é necessário endereçá-lo de forma coletiva entre todos, que a atração de mão de obra eletricistas não se faz por tá aqui venham, é preciso criar as condições para remunerar bem estas pessoas. É preciso que o país, eu digo, que saia deste vício do preço mais barato,
inclusive muitas vezes começa nos próprios reguladores. O regulador tem uma visão de servir bem o público, é garantir o preço mais baixo, esquece do dark side que está por trás de tudo isto, e nós, enquanto consumidores de energia, consumidores de telecomunicações, consumidores do que seja, muitas vezes também achamos que esta visão é a correta, esquecemos depois de tudo o resto à volta. No dia que há, desculpa só para terminar, no dia que há apagões, no dia que há interrupções de energia, aqui Del Rey, 2 dias depois já todos esquecemos. Mas esta é a realidade. Eu diria que uma dobra é um tema que devemos endereçar. Sim, e nós já tivemos a oportunidade, em outras ocasiões, em outros fóruns, inclusive, de falar que, de facto, se por um lado a tecnologia está lá, ela existe, esta dimensão de fazer as coisas acontecerem no campo tem um caminho. E há pouco também estava a falar no estudo que 82% da produção de energia em Portugal é fonte renovável. Este é um projeto que começou há mais de 20 anos. Verdade. E hoje, tal como todos os outros países onde isso aconteceu, estes projetos começaram há 20 anos. De todas as maneiras, fico com este registro da sua parte que a tecnologia precisa de ser complementada pela mão de obra, pelo know-how e pela capacidade de fazer. E achas que basta ter manpower ou pessoas para fazer as coisas e algum conhecimento e a tecnologia para isto tudo aconteça? Ou onde é que achas que é o desafio que nos vai fazer acelerar o ritmo como fazemos as coisas? Bom, eu acredito muito na tecnologia e, de facto, a minha vida profissional tem estado muito ligada a essa área. É, de facto, de verdade, começámos há 20 anos. Recordemos que há 20 anos, hoje, tecnologias que são absolutamente maduras e as mais competitivas do ponto de vista da produção de energia eram tecnologias que precisavam de desenvolvimento, eram vistas como tecnologias não competitivas. E aqui, Del Rey, lembremos, há 20 anos atrás o fotovoltaico era assim uma espécie de um devaneio de gente que acha que é rica. Felizmente, hoje em dia, o fotovoltaico está absolutamente consolidado. Diria que há tecnologias promissoras, hoje já se falaram das tecnologias para a indústria, da aviação. Claramente, há que perceber que Portugal também tem, para além da aviação, tem indústrias que são fortemente competitivas e são fortemente importantes para o país, mas que são aquelas indústrias tipicamente declaradas apto to abate, ou seja, em que o processo de eletrificação não é assim de fazer. Eu diria que há que também olhar para essas indústrias como uma necessidade de uma atenção especial no sentido de ajudar a desenvolver novas tecnologias. Podem ser os gases renováveis, como eu já referi antes. Nós na APIE também estamos envolvidos com aqueles que estão na atividade do gás e a fazer esta transição para os gases renováveis, para o biometano, para o hidrogénio e para outras tecnologias futuras. Eu diria, portanto, e referindo com tecnologia, há oportunidades tecnológicas ainda não maduras do ponto de vista da rentabilidade económica, mas que no mínimo serão promissoras e, portanto, vale a pena apostar nelas. Diria que é importante, havendo o bottleneck também da mão de obra, fundamental absolutamente que aquilo que já está em execução, que seja bem executado, e portanto traga aqui a dimensão da tecnologia como forma de suportar a execução. Os instaladores utilizam hoje a tecnologia também dentro da sua própria casa, no sentido de se tornarem mais eficientes, fazerem bem à primeira vez, fazerem um bom planeamento antes de irem para o terreno, para executar. Os instaladores hoje são muito mais apenas do que aqueles que só montam no terreno. São hoje em dia empresas de tecnologia, são empresas de engenharia altamente sofisticadas e estão a fazer esta evolução, muito com o apoio de tecnólogos, obviamente, mas também com a prata da casa. E, portanto, diria que estes processos evolutivos estão atualmente em curso. Se vejo aqui uma necessidade, a boa execução de curto prazo, para ganhar realmente capacidade para executar ainda mais, porque os projetos estão aí para serem feitos. Obrigado. O Punit falou há pouco da importância dos ecossistemas e da colaboração. E, portanto, nós também, numa posição enquanto empresa tecnóloga, obviamente achamos que temos um papel importante
para contribuir para a sociedade. De que forma é que tu vês a tecnologia como acelerador desta transição? Para mim é absolutamente fundamental. Diria que a tecnologia, de facto, vai ser absolutamente fundamental para acelerar. Desde logo, o exemplo fácil, os dados. Já aqui hoje falámos dos dados, recolher dados. Não me lembro dos nomes, eu sou terrível para nomes. A pessoa ligada à área da saúde dava o exemplo de que gera-se muitos dados e o moderador perguntou se são utilizados. Eu diria que hoje temos imensos dados que provavelmente não estão devidamente a ser utilizados. Portanto, por aí poderia ser uma forma claramente de tirar mais partido dessa oportunidade. Diria também que, na verdade, aquilo que está a ser feito de forma coletiva e ir buscar a tua expressão do ecossistema, que me parece tremendamente importante, eu adoro essa ideia do trabalho coletivo, verdadeiramente acho que é importante fazê-lo. Falamos muito em ecossistemas, eu também falo muito em ecossistemas. E às vezes dou por mim a pensar até que ponto é que não estou também a adorar pílulas. Porque nós temos um verdadeiro ecossistema forte, que nos trouxe até aqui e trouxe bem, não só na área da energia, mas também na área das telecomunicações e também na área do gás. Mas há aqui ainda ligações do mesmo que precisavam, digo eu, de serem bem trabalhadas, no sentido de verdadeiramente se tornar ainda mais forte, ainda mais robusto, ainda mais coletivo. Penso que os tecnólogos, com a sua dimensão internacional, com a sua escala, com a sua capacidade de desenvolvimento à escala internacional, que muitas vezes a nível local. A Siemens é um excelente exemplo de tecnologias que hoje disponibiliza a nível internacional que foram testadas em Portugal. Centros de competências em Portugal têm um papel fundamental a fazê-lo. Sim, é com orgulho que, pelo menos com a maior visibilidade hoje, a contribuição que nós temos no contexto da mobilidade elétrica, com a nossa fábrica e o nosso R&D de carregamento de carregadores de veículos elétricos em Portugal, obviamente é algo que muito nos orgulha, mas também depois só é possível se nós colaborarmos com parceiros e com entidades locais para que isso se torne realidade. E de alguma forma, obviamente que é isso que também nos dá alento de continuar a querer fazer isso. Agora, um último minuto que eu gostava de lançar-te um desafio, que é percebendo nós que andamos a olhar para estes estudos já há vários anos e vamos acompanhando de alguma forma estas evoluções, mas o mundo está muito mais rápido. Como é que tu consegues imaginar este nosso mundo com esta transição toda em 10 anos? Sim, uma forma em um minuto? Em um minuto. Em um minuto. Eu diria que é muito mais fácil adivinhar daqui a 10 anos do que adivinhar o amanhã. É muito mais fácil. Até porque daqui a 10 anos eu já estarei próximo da reforma, não sei se tu estás. Ou não. Ou não. Agora trabalhar mais até aos 120. Isso é a coisa que eu não quero é reformar-me. Eu adoro esta coisa de estar aqui convosco, eu adoro esta coisa de ter que fazer. Esta ideia, se calhar, de peregrina de contribuir. E, portanto, a ideia de contribuir para mim movimenta-me. E isso é a coisa que eu não quero é reformar. Desculpe, não quero. Se eu na sala for o único, continuarei a ser feliz assim. Dito isto, como é que eu vejo 10 anos à frente? Com otimismo, apesar de eu uma brincadeira que faço da minha parte. Eu digo que sou um otimista desesperado. Porquê? Porque houve alturas que veio o Covid, bloquearam-nos. Veio as necessidades de... tiraram-nos tudo. Eu dizia, já só podemos ser otimistas. Isto é o otimismo desesperado. O otimista que há em mim, eu digo que vejo com muito interesse, acreditando nas futuras gerações, às vezes desacreditando na minha geração e da anterior, mas acreditando nas futuras gerações. E acredito que colaboração positiva vai ser a forma como nós vamos ainda estar melhor daqui a 10 anos. Fica aqui o nosso compromisso, pelo menos entre nós os dois. Muito obrigado. Já para cá, entendi. E agora, para fechar este nosso evento, convido a nossa CEO da Siemens Portugal, Sofia Terreiro. Obrigado, Luís. Agradeço.
Bem, muito obrigada a todos por estarem aqui connosco e obrigada ao ECO também por esta parceria para discutirmos um tema bastante quente e em várias indústrias que vimos aqui hoje de manhã. No fundo já vimos, o mundo está a mudar, então vivemos uma era de incerteza, de complexidade em termos de geopolítica, mas a parte muito positiva, e falámos aqui de otimismo durante a manhã, a parte muito positiva é que a tecnologia hoje em dia está a evoluir tanto que nos permite ajudar, no fundo, a colmatar todas estas dificuldades, todos estes riscos e no fundo permite-nos ajudar não só a tornar estes sistemas energéticos, que são muito importantes, mais resilientes, mais independentes e conseguirmos aqui uma independência energética que é muito crítica e é muito importante. E é muito importante, vimos hoje aqui também no estudo, que é aplicar toda esta independência energética aos edifícios, a toda a indústria, e é isso que nós na Siemens temos estado a fazer. No fundo, nós trabalhamos a eletrificação, trabalhamos a automação, trabalhamos a transformação digital e acreditamos que com estas três estamos a ajudar não só a todo o mundo, só as empresas serem mais eficientes, mas acima de tudo mais sustentáveis. Se nós pensarmos um bocadinho, o 2030 está quase aí, não é? Portanto, já a verdade é que já está mesmo ao virar da esquina, como se costuma dizer, e se nós até hoje o que tivemos a fazer muito, e se calhar vou ser um bocadinho provocadora, mas tivemos muito a definir metas, não é? Estivemos em planeamento, em modo planeamento, estamos há muitos anos em modo planeamento, a verdade é que as prioridades agora mudaram radicalmente. Nós precisamos deixar a parte do planeamento, a conceptualização que adoramos, não é? Da discussão, e precisamos claramente de entrar na execução. Nós hoje ouvimos também isso, estamos na delivery era, e a verdade é que esta mudança de prioridades também tem um impacto no dia-a-dia e naquilo que nós fazemos. Portanto, precisamos de ação, precisamos de execução, precisamos de escalar e precisamos de acelerar muito mais. E precisamos de repensar como é que este mundo físico onde nós vivemos, associado ao mundo digital, vai nos permitir escalar e acelerar. Não é? Muitas vezes nós olhamos só para o mundo digital, mas a verdade é que todos vivemos no mundo físico, e mesmo quando há pouco ouvimos a defesa na cloud, não é? O armamento na cloud, a verdade é que ele tem de existir no mundo físico. Depois, como é óbvio, tem muitas implicações no mundo digital. E isso é o que nós procuramos fazer, é como é que nós conseguimos juntar este mundo físico e este mundo digital e conseguir que isso nos permita escalar e acelerar. Portanto, uma nova fase, novas prioridades, e temos de utilizar, sem dúvida, a eletrificação, porque acreditamos que a eletrificação é a solução para conseguir que estes sistemas sejam todos muito mais resilientes, sejam todos muito mais inteligentes, sejam todos muito mais sustentáveis. É óbvio que temos aqui um bottleneck hoje em dia de investimento nas redes que também tem de ser colmatado e acelerado, e portanto estamos também muito positivos aí a acreditar que isso vai ser ultrapassado, não só em Portugal, mas também a nível mundial. Portanto, é claramente urgente e premente esse investimento que tem de existir nas redes. Transformação digital, que nos permite reduzir custos, que nos permite também, no fundo, aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, e o tema do AI. O AI permite-nos olhar para os dados que temos muito disponíveis e passá-los para decisões, permite-nos apostar muito mais numa previsão e não tanto na reação, sermos muito mais proativos, anteciparmos riscos, anteciparmos oportunidades também, e associar a isto também muito o que nós chamamos de simulação e que usamos muito. No fundo, hoje em dia a simulação também permite, e ouvimos falar aqui um pouco hoje também, permite-nos criar e cenarizar uma série de variáveis que de outra forma não eram possíveis, e portanto permite-nos olhar para o mundo real mais uma vez, e ao representá-lo no mundo digital conseguirmos acelerar. Nós ontem, por exemplo, inaugurámos uma bomba de calor com a Sociedade Central de Cervejas e conseguimos com essa bomba de calor, através de simulação, através de um digital twin, para terem noção, representar 74 mil milhões de pontos, de pontos específicos dentro da fábrica, e conseguir fazer cenários, várias dezenas de cenários, de outra forma não eram possíveis, sem parar a fábrica durante um único dia. Portanto, isto é aplicado às indústrias que falámos hoje, a indústrias da defesa, a indústrias como indústrias, enfim, da saúde, e portanto é isso que nós temos de fazer. Temos de olhar para 2030 com esta proximidade que existe, temos de passar de um planeamento para uma execução, e temos de acreditar e apostar muito mais na tecnologia e perceber que a inovação, a tecnologia e o talento têm de estar associados, têm de estar a ser postos ao serviço de todos estes planos,
para, através de um ecossistema que também ouvimos aqui hoje, um ecossistema de parceiros, e juntarmos o setor privado com o setor público, conseguirmos acelerar e chegar, esperemos, a 2030 a cumprir as metas. Portanto, mais uma vez, obrigadíssimo a todos os presentes, obrigado ao ECA, sempre um prazer. Obrigado também por termos aqui um colega nosso da Siemens a partilhar os resultados deste estudo, e espero que este estudo vos ajude também a executar e a acelerar. Obrigada.